Já estamos online. Só aguardar um tempinho para compartilhar. E já apareceu. Canetinha Vamos aproveitar para compartilhar nesses minutinhos. Compartilhando aqui. Dois minutinhos para compartilhar. Um minutinho. Só um minutinho. Aproveitar para compartilhar aqui em alguns grupos. Então, vamos começar. Então, boa noite a todos aqueles que nos ouvem nesta noite de quarta-feira. Falamos eu, Iraci, de Porto Alegre, Andril, de Eldorado do Sul, e vamos conversar hoje um pouquinho sobre benefícios do exemplo de Jesus para abrirmos as algemas emocionais da alma. Num estudo da obra As Algemas Emocionais da Alma, me foi ditada pelo Espírito Calfi Quirón, trazendo hoje a contribuição do Iraci e do Andril sobre este assunto, para apreciarmos, então, sobre uma nova ótica. Eu sou Janete de Azambuja Correia, falo de Porto Alegre, e vou passar agora o Iraci para dar uma boa noite a vocês. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Janete. Boa noite, Andril. Eu sou Iraci de Oliveira também, aqui de Porto Alegre, trabalhador do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, colaborador aí do Movimento Espírita Gaúcho. Estamos aqui, como a Janete falou, para conversar hoje um pouco a respeito dessa temática, as algemas emocionais da alma. Andril. Então, boa noite a todos que nos assistem. Eu sou o Andril, aqui de Eldorado, do Candário Espírita Nosso Lar. E vamos soltar, né, ter essa troca, essa conversa acerca dos ensinamentos de Jesus e as algemas que nos aprisionam ainda. Então, muito bem, ficamos muito felizes de estarmos hoje reunidos, os três. Sempre conversamos muito sobre esta obra, sobre essas temáticas, e aproveitando, então, a quarentena para passarmos uma mensagem aos amigos que queiram nos ouvir, aqueles que têm interesse em estudar as emoções. Nós vamos começar trazendo algumas passagens da vida de Jesus para analisarmos em paralelo com as nossas emoções. Então, eu vou ler um trechinho, uma passagem da vida de Jesus, e a seguir eu vou passar ou para o Iraci ou para o Andril fazer uma análise do que eles entendem a respeito. E a passagem é a seguinte: então Pilatos entrou no palácio, fez vir Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: És, portanto, rei? Jesus lhe replicou: Tu dizes, eu sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade.
Quem é da verdade, escuta a minha voz. Iraci, contigo. Meu reino ainda não é deste mundo. Por certo, Jesus veio para trazer o seu advento, o advento da verdade, o advento da luz, que esclarece, né, a humanidade e livra da ignorância. A realeza de Jesus, né? Por certo, o Sinédrio, os irmãos do Sinédrio e o próprio Pôncio Pilatos ignoravam a verdadeira realeza de Jesus, esse ser magnífico que é Jesus, o nosso governador planetário, que veio a este mundo, né, se submeteu a uma encarnação aqui na carne, justamente para nos trazer a luz, para nos auxiliar, né, e nos mostrar o caminho de como nós devemos proceder para se livrar de tantas algemas que nos amarram ainda a este planeta, que ainda nos amarram aqui a matéria, a esta vida. Mas a verdadeira realeza, então, consiste no mérito pessoal de cada um, de buscar, digamos, o autoconhecimento, a prosperidade, né, o entendimento do mundo, porque no momento que a pessoa vai se entendendo a si mesma, entendendo o mundo em que vive, entendendo o próprio Evangelho de Jesus, que é o caminho, né, a luz a este mundo, ela vai vencendo justamente a ignorância. A ignorância que leva as pessoas a tomar atitudes contrárias ao correto, ao real, ao bem. Tipo, ocorreu com Jesus. Jesus foi condenado à morte na cruz justamente pela ignorância dos homens, de não compreenderem a sua mensagem, a sua verdade e quem ele era de fato. E qual era o propósito do seu advento, do advento do seu evangelho para a humanidade. Tem um trechinho aqui do livro As Algemas Emocionais da Alma, que eu vou ler para não me enganar. E um dia, quando todos cantarem o cântico da sabedoria, com a alma repleta de amor, desencilhados de todos os grilhões dos sentimentos negativos, todo o universo irradiará luz e felicidade. Então, essa luz e essa felicidade vem justamente na busca do autoconhecimento, no conhecimento de nós mesmos, do conhecimento do nosso próximo, das necessidades que precisamos preencher neste mundo para que não sintamos vazios, né? E algemados a essas necessidades, a esses desejos, essas coisas que nos prendem à matéria, né? E também não cometemos atos contrários à lei divina e que possam prejudicar o nosso próximo. Jesus é a luz, né? Sigamos a luz dele. Rompermos, então, a ignorância, o desconhecimento acerca da nossa essência espiritual, como espíritos imortais, como espíritos caminhando em direção à evolução. Mas sigamos. Os fariseus perguntaram a Jesus, em determinada oportunidade: Senhor, qual a tua opinião sobre isto? Cabe-nos ou não pagar o tributo a César? Hipócritas, respondeu Jesus, por que me tentais? Mostrai-me a moeda que se dá para o imposto. De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram-lhe. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Andril, contigo, querido. Nessa passagem, eles tentam Jesus, né, indagando sobre os imperativos que Roma, na época, empregava a religião, né, dos tributos, né, que tinham que ser pagos. E eles questionam a Jesus, que passava essa mensagem de desprendimento dos bens terrenos, achando que eles se veria contra a religião. Ele ia tomar uma posição contra, né, a religião da época.
E aí Jesus os toma a consciência perguntando, né, de quem é o rosto que emprega a moeda, né? César, que era o monetário da época, fazendo refletir de que as coisas da terra são da terra e o que compete a Deus é de Deus. E aí nós falamos da vaidade, né? Que junto com o orgulho e com o egoísmo, como diz o Evangelho, são as chagas, as principais chagas que ainda carregamos internas. E todas as outras são variantes dessa. Então, essa passagem fala um pouco do orgulho da época, né? Dos pedestais, das alegorias, né? Dos cargos. A vaidade por si só é esse sentimento de posse, né? De empoderamento acima, né? E Jesus foi testado dos abusos romanos. Então, naquela época, eles já tinham, de certa forma, uma compreensão de que aqueles tributos eram tanto exagerados, né? Mas também temos que levar que na época existia aqueles templos, as oferendas, né? Então, necessários para o contexto da época. E nos faz refletir sobre a importância que damos à matéria, né? Kauf traz uma reflexão nas algemas, perguntando o quanto da matéria eu consigo me desprender, o quanto daquilo que são minhas posses eu consigo dar para o outro sem ter nenhuma rusga, sem ter nenhum conflito interno, né? O quanto daqueles dotes que me pertencem eu consigo me desfazer. E aí nós temos que ter, para ter essa compreensão na máxima, usar o óculos da espiritualidade, de que a matéria é impermanente, que estamos somente numa passagem. Então, as coisas materiais, elas são momentâneas. Elas vêm como fruto para nos ajudar nesse progresso e nessa construção que estamos tendo aqui. Então, quando Jesus traz, né, dar a Deus o que é de Deus e a de César o que é de César, é saber empregar essas riquezas, as riquezas espirituais e as riquezas materiais. O Kauf traz que a vida facilitada pela vaidade tem pouco tempo de duração e vão criando ilusões. E por isso recomenda que estejamos preparados para as temporadas de resgate que vêm junto com ela. Então, nos apropriarmos como ferramenta, né, apropriarmos desses recursos que temos como ferramentas de elevação, para que nossa existência não seja somente a matéria, e depois, quando desencarnamos, né, defrontamos com esse abismo das ilusões que o materialismo emprega dentro de nós. Muito bem colocada essa parte que o André nos traz, né, sobre as fases de provações, porque muitas vezes nós não valorizamos aquilo que nós temos, ou então nós usufruímos dos bens materiais sem qualquer responsabilidade, né, nosso bel prazer. E daqui a pouco nós passamos por fases de provações e até mesmo de privações desses bens. Então, saber a valorização adequada, ter a medida do uso, né, e sem nos envaidecermos por aquilo que nós possuímos. Muito bom ouvir a reflexão de um jovem a respeito da obra, né? Um jovem leitor, que eu sei que gosta do assunto e que traz esse outro lado para nós, né? É muito interessante ouvir outras pessoas falarem sobre o tema. Descendo Jesus da montanha, acompanhava uma grande multidão. E um leproso se aproximou e se prostrou diante dele. Senhor, se queres, pode curar. Jesus, estendendo a mão, tocou e disse-lhe: Eu quero, estás curado. Guarda-te de falar disso a alguém, mas vai mostrar-se aos sacerdotes e apresenta a oferta prescrita por Moisés, para que isso lhes sirva de testemunho. Iraci. Ele apresentou um leproso, né? Naquela época de Jesus, a lepra, né,
Era a doença do momento. Quem estava com aquela doença, os outros se afastavam e saíam correndo. Aquela pessoa era afastada da sociedade, era posta em isolamento social, nos vales dos leprosos. Então, ficavam isoladas. Mas Jesus diz, se queres curar-te, cura-te. Jesus está chamando ele a fé e a crença, né, para que se curasse. Mas vai e não conta a ninguém, ou seja, não faz propaganda deste fato, porque não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa direita, o ensinamento de Jesus. Jesus não estava dizendo que ele não fosse dar mérito a Jesus por ter feito aquele trabalho e ter possibilitado que ele realizasse a sua cura. Mas disse, vai e mostra aos sacerdotes do templo. Por quê? O templo, naquela época, também funcionava como templo religioso, como escola, como posto de saúde. Civil também, o órgão civil que liberava as pessoas para viverem em sociedade. Então, Jesus vai e mostra aos sacerdotes que estás curados, porque eles vão te libertar para te poder voltar e viver junto com os outros na sociedade. Seria como um médico hoje nos liberando do Covid para voltar e viver junto com os demais, sem a necessidade de se isolar por estar doente. Então, para a gente ver como a história vai se repetindo. Mas, então, o contrário da fé e da crença é a descrença de que fala o Calf, né? E a descrença é que nos impede, então, que a gente proceda em nós o melhoramento interior, fortifique em nós essa fé inabalável, capaz de expulsar de nós todas as doenças e as algemas que nos amarram a este mundo e a situações de sofrimento. A fé é sempre o primeiro e o mais salutar requisito para suportar as dificuldades, as amarguras, as limitações impostas pela existência no corpo físico. Se não acreditar que é imortal, o espírito sofre nesta vida, né? E acredita que vai morrer, que tudo acabará com a morte, e daí vem o medo, vem a aflição, né? E cada vez possibilita que a pessoa fique mais isolada desta sociedade. Então, a fé é muito importante. Vencer a descrença e ter a crença numa vida futura, a crença nos ensinamentos de Jesus, nosso mestre, nos ensinamentos do Evangelho, nos postulados do Espiritismo, que nos esclarece tanto sobre o sentido da vida, sobre a vida futura, sobre o plano espiritual. O que morre é o corpo, não é a alma, não é o espírito, né? Isso é fundamental para que a gente tenha leveza de ser, para suportar esses momentos de dificuldade que enfrentamos agora, a exemplo daquele irmão que sofria de lepra na época e estava isolado socialmente. Mas com a fé em Jesus, ele buscou dentro de si e curou-se. Porque Jesus não chamava o mérito para si. Ele dizia, vai, a tua fé te curou. Então, na realidade, 99% dos casos, ou mais de 90% dos casos, a cura é interior, a cura é nossa. Quando nós curamos do espírito, da mente, do psicológico, o corpo melhora. Os médicos sabem disso, né? Então, é importante que a gente mantenha um estado elevado de psicosfera pessoal para que a gente não seja atingido por esses problemas de doença momentânea. A gente sabe que quando a gente baixa muito a psicosfera pessoal, fica com os farol muito baixos, né? A gente geralmente pega gripe, né? Isso é natural. A gente fica gripado, resfriado, nada. Mas quando a gente se eleva, a gente fica melhor, a gente se cura, né? É claro que não estamos dizendo aqui que vamos ter essa cura, digamos, somente psicológica. A cura é, se estivermos doentes do corpo, vamos procurar os médicos, os psicólogos, a medicina. Deus nos colocou a medicina aí para isso, vamos procurar. Mas o que nós estamos falando é que manter um estado mental, um estado psicológico, um estado de confiança em Deus e confiança na vida elevados. O Calf coloca no livro As Algemas Emocionais da Alma,
Distanciados da fé, o homem não tem acesso ao lenitivo da resignação, revoltando-se com os sofrimentos, repelindo a persistência necessária para aprender com as dores e encontrar a cura para as suas tribulações. Então, é a fé que nos dá força justamente para a gente que a gente se livre dessas algemas que tanto nos sufocam na vida, inclusive o medo da doença, o medo de morrer. Justamente, a fé nos dá, inclusive, mais resignação, aumenta a nossa força e nos dá essa capacidade de vencermos as dificuldades. Então, que nós possamos sempre, principalmente nesses momentos de luta, de provação, fortalecermos a nossa fé para vencermos, inclusive, a pandemia. Sigamos, então. Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque é vosso o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós, que agora chorais, porque rireis, nos diz Jesus. Jesus, sentado diante do tesouro do templo, observava o povo lançar dinheiro, e alguns depositavam muito. Mas uma pobre viúva depositou somente 2 moedinhas. Em verdade, vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos que depositaram dinheiro neste cofre, pois todos os outros deram de sua abundância, mas ela, em sua indigência, deu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Andreu. Aí nos traz 2 máximas do Cristo. A primeira que fala, né, que o reino dos céus são para aqueles que são pobres de espírito. Mas aí Jesus não se refere àqueles que são pobres monetariamente, mas àqueles que são humildes e de coração puro. E depois ainda traz, né, como exemplo, a reflexão do óbolo da viúva, né, onde ela dá tudo o que tem, enquanto os outros dão aquilo que tem em excesso. Então, aquele que conquista o reino dos céus é aquele que faz de coração, né? Enquanto os outros, e aí nós voltamos ao assunto da vaidade, da avareza, que é o apego às coisas, enquanto nós damos aquilo que não nos faz falta, nós não estamos dando aquilo que parte do coração. A vaidade, ela vai muitas vezes construindo, a gente vai através da vaidade construindo casas que não têm base sólida. E quando nos deparamos no contexto da imortalidade da alma, de que a espiritualidade é o nosso verdadeiro lar e que as coisas materiais são só uma passagem, a gente se vê completamente nus, né? Sem uma estrutura. E nós temos que ter, sobre a ótica do dinheiro, de que os desequilíbrios são nossos, né? Já se falava em dinheiro desde a época de Jesus. E hoje, por exemplo, nos nossos centros espíritas, a gente acha que não se pode falar em dinheiro dentro de casa espírita. Mas as contas, né, de luz, de água, do espaço têm que ser pagas. Então, possamos debater, porque os desregramentos acerca do que nós empregamos, aonde nós empregamos as nossas riquezas, vêm das nossas experiências, seja do passado, seja do presente. Então, ao fim d'água, o que nós estamos fazendo nesse quesito, né? Nos ofertando a autoeducação, que foi a mesma metodologia que Jesus usava, de se autoconhecer, de se autoeducar, de analisar aonde estamos indo, né? Se aquela coisa me tem ou eu possuo aquela coisa, né? A gente pode empregar a riqueza, por exemplo, no nosso cotidiano. Para alguns, o carro é uma necessidade. Eu preciso de um deslocamento, de um ganho de tempo, que se eu fosse com transporte público, talvez eu não teria. Mas aí o conflito vem quando eu não consigo ir à esquina se não for de carro. Então, qual é o poder que eu estou dando para essa minha vaidade? Né? E a gente só consegue isso
autoconhecendo, se autoestudando esses quesitos da onde nós estamos empregando a nossa riqueza, né? E fortalecendo aí as nossas estruturas de autoconhecimento, de empregar, né, de coração, entregar de coração, para assim conquistar o reino de Deus. Calf nos alerta, né, que enquanto a avareza governar os corações endurecidos pela cobiça, a terra será um palco de duras provações e lágrimas. Então é preciso ter a medida exata daquilo que nós precisamos, sem apego em demasia, utilizando os nossos bens como ferramenta sempre de progresso. A avareza é uma das algemas mais difíceis de nós vencermos dentro de nós, de dividirmos, de compartilharmos aquilo que nós temos, de empregarmos adequadamente os nossos recursos. É claro que nós precisamos da nossa subsistência, nós precisamos de equilíbrio nos nossos gastos, mas é preciso colaborar com aqueles que precisam, é preciso colaborar com os que têm necessidade de alimento, de agasalho, é preciso colaborar com as instituições, porque nada se faz sem os recursos financeiros. Mas sigamos trazendo o Evangelho de Jesus. Vinde a mim, todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei comigo, que sou dócil e humilde de coração, e encontrareis o descanso de vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Iraci. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Aflitos e sobrecarregados. Por certo, nos dias que estamos vivendo, seja pelas notícias que recebemos, dos acontecimentos dessa psicosfera que estamos vivendo em termos planetários, há momentos em que nos sentimos aflitos, só de saber o que se passa. Também sentimos aflição quando aquele parente está doente, principalmente dessa doença que ainda não tem cura, ou aquele amigo, e que temos que ir ao hospital e atendê-lo, sob pena de também o risco de adquirirmos a doença, ou um amigo, alguém da nossa sociedade, nossa comunidade, da nossa casa espírita está sofrendo. Então, são todos momentos de aflição que estamos vivendo. Também momentos de aflição porque o negócio da empresa que a gente dirige está com dificuldades de seguir adiante porque não está conseguindo vender os seus produtos, os seus serviços. Aquele patrão precisa dispensar o empregado, ou aquele empregado que está sofrendo de aflição por saber que pode ser demitido. Então, é um momento de aflição, sim. Mas Jesus diz, o meu jugo é leve, basta que sigais os ensinamentos do meu Pai. E os ensinamentos do Pai ensinam que a gente deve vencer a ansiedade que nos causa nesse momento, a algema da ansiedade, com seu antídoto, da paciência, da calma, buscando dentro de nós, buscando no conhecimento, no esclarecimento, ou mesmo na fé, a paciência necessária e a calma para entender a situação em que nos encontramos. Né? Acho que a Janete caiu, né? Mas continuamos nós. A ansiedade consiste, então, nessa angústia pelos sofrimentos que nos causam, pelo futuro desconhecido, do como será o amanhã, pela impaciência, pelo cansaço do dia a dia, pelos traumas, pelas inseguranças. Voltou, Janete? Tinha saído? Caído? Tá bom. Então, são essas situações que nós precisamos vencer para nos libertarmos, então, dessa situação das algemas da ansiedade.
E Calf coloca, quando no capítulo que ele fala no livro As Algemas Emocionais da Alma, ao falar da ansiedade, ele nos deixa bem claro, num pequeno trecho, que o antídoto da ansiedade é justamente a paciência e a calma. Ele coloca assim: quanto mais paciente o homem, menos ansioso será. E quanto menos ansioso, maiores condições terá de observar as verdadeiras nuances da existência. As verdadeiras nuances da existência e o que vem pela frente, inclusive. Capaz de visualizar um pouco do futuro, com a certeza de que isso que estamos passando é temporário, é impermanente. Faz parte da lei de progresso, da lei da evolução. Então, essas situações que vivemos coletivamente vão servir de antídoto para nós justamente aprendermos a vencer essas situações de medo e de ansiedade. Com a fé, com a esperança, né? E com a confiança em dias melhores. Porque Deus está sempre do nosso lado. O Cristo, os nossos anjos guardião, os nossos espíritos guia e os nossos amigos e familiares que estão sempre conosco. Tenhamos calma e paciência, que tudo passa. E a defesa contra as nossas emoções negativas está principalmente na reforma íntima, o que ocorre de forma lenta ao longo das nossas reencarnações. Mas prossigamos com Jesus. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois quem fizer a de Deus, este é meu irmão, minha irmã. Andril, contigo. Me ouve? Então, né, estão ouvindo? Sim. Então, nessa passagem, Jesus mostra toda a sua bondade e benevolência para mostrar a grande família universal que é a nossa humanidade. Né? Ele deixa, como ele estava trabalhando, ele estava mostrando, passando a sua mensagem. Quando se prontifica a mãe e o irmão, ele diz, mas quem são minha mãe e meus irmãos? Mostrando que, não que ele não desse valor à mãe e ao irmão, mas mostrando que para ele todos são irmãos em humanidade, porque todos são filhos de Deus, dando o seu exemplo dessa lei de amor. E quando nós nos mostrando que para ele não havia diferença diante de todos. E quando essa diferença nos incomoda, aí nós encontramos o preconceito. E Calf diz que todos os seres são dotados de liberdade, de livre-arbítrio, de pensamentos, opiniões e expressões. Mas que essa liberdade se estende ao ponto que desrespeite ou invada o viver do próximo. Com a juventude, nós usamos muito o exemplo da via. Nós somos como uma grande via que tem sempre sinal verde, mas quando o outro tem que passar, o sinal fica vermelho. E quando a gente ultrapassa esse sinal vermelho, aí acontecem acidentes. E esses acidentes, muitas vezes, são as discriminações e o preconceito. Né? Que são, o preconceito em si são impressões pré-concebidas que nós temos, seja desse momento que estamos vivenciando, do que nós já adquirimos, seja das nossas experiências pretéritas, que vêm e ficam no nosso inconsciente, atávico, e momentaneamente, né, dão vazão. Mas Calf nos diz que para melhorarmos e sairmos desse preconceito, o principal instrumento que temos que exercer é a mudança do pensamento. Porque tudo ocorre no pensamento, se exterioriza para as emoções, para os sentimentos e, consequentemente, para as ações. Então, trabalhemos esses dissabores e as práticas da discriminação que muitas vezes acontecem sem nem nos darmos conta, já se faz uma coisa impulsiva. Lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, na Lei de Igualdade,
os espíritos respondem que todos nascem, né? Todos os espíritos têm em si criados iguais, simples e ignorantes. E as suas diferenças, as suas conquistas ou seus insucessos são frutos das suas experiências. Por terem justamente esse livre-arbítrio, eles vão construindo as conquistas, né, que vão tornando diferente de caminhada para caminhada. Então, o bom, o gostoso, o que nos dá sustentação para evoluirmos é justamente essa diferença. Diante as leis divinas, estamos todos submissos às mesmas leis, né? Nascemos todos iguais, simples e ignorantes. Mas a beleza está contida nesse prazer da diferença, de encontrar no outro aquilo que nos falta, daquele que ainda falta alguma coisa, nós ajudarmos. E nessa troca de ação, irmos nos elevando, quanto a nós e quanto à humanidade inteira. Né? A gente vê muito com a juventude, que o seu primeiro ciclo de sociedade é a família, que incute os seus preconceitos, e quando se depara com uma sociedade maior, seja no convívio escolar ou outros ciclos de relação, vem à tona o preconceito, porque ele se depara com várias crenças, várias raças, várias cores, várias sexualidades. Mas Calf diz que todos somos iguais, independente da estampa que usemos. Né? Então, possamos, através da nossa bondade, né? Do nosso amor, de postar o útil, irmos trabalhando o nosso pensamento e identificando que, na verdade, somos todos iguais, né? Somos todos irmãos, fraternos, executar a fraternidade universal, que é a mensagem sublime de Jesus, e trabalhando, né, para essa construção. Calf diz no final da obra, no final do capítulo, que sejamos o que ama indistintamente, e não os que sufocam sonhos e alegria, pois seremos responsabilizados por cada existência que arruinamos pelo preconceito. Percebamos isso enquanto há tempo. Assim como a natureza fica mais bela com a diversidade das flores, o homem se torna mais forte com a diversidade física, emocional e intelectual. Jesus não julgava ninguém, ele tratava os leprosos, né, a mulher adúltera, amparava a todos sem distinção. Né, e que podemos nós, na nossa capacidade, também irmos exercendo conforme, né, as nossas limitações, esse amor fraterno que vai cada vez mais se ampliando. O exercício do amor incondicional. Ou caso contrário, nós responderemos também pelos nossos preconceitos. Muito bem. Sigamos com Jesus. Então trouxeram crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos repeliam com palavras rudes os que as apresentavam a ele, Jesus, vendo isso, disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois o reino dos céus é daqueles que se assemelham a elas. Eu vos digo em verdade, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Abraçando-as, ele as abençoou, impondo as mãos sobre elas. Iraci. Jesus está nos falando da simplicidade e pureza de coração. Quando viemos a este mundo, chegamos como criancinhas, com esquecimento do passado. Somos simples, puros, não temos maldade em nós, não lembramos das nossas culpas de vidas passadas e ainda não cometemos atos pelos quais tenhamos a consciência de que aquilo é errado e possa nos levar a sentimento de culpa. Que a culpa é uma algema que nos prende também a este mundo. Mas ocorre que vamos crescendo,
passamos pela pré-adolescência, pela adolescência, vamos amadurecendo, vamos tomando consciência da vida, do certo e do errado, e passamos por esse processo de crescimento, de educação e de vivência, a tomarmos consciência do que é certo e do que é errado. E quanto mais desenvolvemos a nossa autoconsciência, mais nos percebemos dos nossos erros. E percebemos que a culpa, então, ela decorre justamente dos nossos atos equivocados, em razão do nosso orgulho, da nossa vaidade e do nosso mau proceder. Então, essa culpa nos leva a, por vezes, ficarmos amarrados, dando voltas em nós mesmos, em processos de autopunição, né? E gastando a nossa energia e o nosso tempo presos com o sentimento de culpa. Quando, na verdade, a culpa, se é um sentimento que Deus nos proporcionou, como todos os demais, ela deve ter a sua finalidade. Então, a culpa, ela serve, o sentimento de culpa, o sentir que está errado, que está culpado de alguma coisa, fez algo errado, ela é válida desde que ela seja o motivo das nossas reflexões e das nossas decisões de corrigir o erro, pela ação no bem, seja desfazendo aquele mal feito ou fazendo algo de bom, de maneira que possamos nos sentir mais elevados, né? E assim vamos nos lapidando a nossa alma, o nosso ser, dessas imperfeições que nos levam a esses sentimentos de culpa. Calf coloca nesse capítulo que ele fala da culpa no livro, a seguinte frase: cabe a cada um definir se sofrerá a pena da demora acusação ou se tornará o caminho da redenção, crescendo, entendendo, mudando e, finalmente, amando. Então, quando a gente cresce pela nossa reforma íntima, pelo entendimento de nós mesmos, pelo entendimento do próximo, né? E percebemos que erramos e nos decidimos por fazer a coisa certa, por agir de uma nova maneira, vendo o outro lado da moeda, o outro jeito de agir, da outra forma de agir, conforme ensina Jesus, com determinação, com arrependimento, mas, sobretudo, decididos a prosseguir no bem, a prosseguir no nosso processo evolutivo, a prosseguir ajudando o próximo, aquele que está no nosso lado, em ajudar a evoluir e superar as dificuldades, nós estamos nos livrando da culpa e estamos, finalmente, aprendendo a amar, a lei do amor, que veio a principal, digamos, fonte do ensinamento do advento do Cristo. E além de não carregarmos a culpa dentro de nós, é importante que nós não eduquemos pela culpa. Nós ainda temos o hábito de educar as crianças e os jovens pela culpa, mas sempre educar para uma nova oportunidade. Educar mostrando que todos nós falhamos, que todos nós nos equivocamos e que sempre é uma nova chance. Porque se nós educarmos pela culpa, talvez no primeiro erro nós já venhamos a podar os nossos filhos, podar o seu futuro, porque estacionarão no primeiro erro. Então, é bem importante cuidar. Então, os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a fizeram ficar em pé no meio do povo. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei a apedrejar as adúlteras. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra e disse: aquele dentre vós que não tiver pecado, atire-lhe a primeira pedra. Depois, inclinando-se de novo, continuou a escrever na terra. Retiraram-se um após o outro. Mulher, onde estão os vossos acusadores?
ninguém te condenou, eu também não te condenarei. Vai e não peques mais. Andril, é contigo o comentário dessa passagem. Então, não julgueis a fim de que não sejam julgados, no mesmo vintém, né? No capítulo esse, onde diz, bem-aventurados são os misericordiosos, porque receberão misericórdia, Jesus traz já a mensagem de que a gente vai receber igual àquilo a qual nos destinamos, na mesma quantia, né? Pela lei de causa e efeito das ações e reações que estamos submetidos, né? Essa lei divina. Então, sempre remetendo àquela passagem de que fazei com o próximo daquilo que igual fizessem que fizessem para comigo. E analisando essa passagem da mulher adúltera, e aí nós temos dois sensos de análise, um que é o julgar, que a gente não deve fazer nunca, que é quando a gente já condena a situação sem uma análise, e pela visão da própria análise, usando a razão, né, se empoderando das ações, dos reais fatos, e usando isso como instrumento de educação. Então, analisando sobre essa ótica da razão, nós podemos identificar ali duas algemas, a da crueldade dos homens e a luxúria, né, da mulher adulta. Então, Calf nos traz que a crueldade é como o ato de desejar o mal ao próximo, sentir prazer com esse contexto e com a desgraça alheia. Diz que é uma das piores chagas, pois nos impossibilita de termos empatia e afetividade. A crueldade automaticamente, né, nas nossas impressões, atrai o seu reflexo, que é a vingança, o ódio, o sofrimento. Muitas vezes, ela se apresenta de formas muito suaves, como a ironia, né, que é quando nos apropriamos de uma soberba e fazemos uma sátira, né? Ou cinismo, quando nos fingimos ser algo a fim de ter segundas intenções. Mas Calf traz que isso também vem muito das nossas frustrações internas. São algemas que construímos frutos dos nossos insucessos que não conseguimos desbravar. Isso é que a psicologia também traz como um espelho. Quando eu critico e condeno o outro, porque identifico nele as mesmas dificuldades e desequilíbrios que eu encontro em mim. E se nós não cuidarmos da crueldade que habita dentro de nós, mesmo que seja muito sutil, já tem estudos científicos que mostram que ela se enraiga nas patologias, né? E aí nós encontramos casos como, por exemplo, os psicopatas e etc., que já tomam um calão muito maior dessa crueldade. Então, o melhor ponto de sairmos desse sentimento de crueldade é justamente a prática do amor ao próximo e consigo mesmo. Trabalhar a empatia, a amizade, a compaixão, a paciência para com nós mesmos e para com o próximo. Trabalhar os sentimentos mesquinhos, limpando o coração. Calf ressalta que estamos num mundo de relações de provas e expiações. E dentro desse contexto, nós somos muito visados através do exemplo que estamos entregando em todo lugar de socialização e de convivência. E ele questiona quais são os exemplos que estamos passando, assim como Jesus, né, trouxe essa mensagem de amor. E aí analisemos também a luxúria, né? A luxúria que é essa valorização extrema dos prazeres. Prazer e esses que se encontram na Terra não por fruto do acaso, porque Deus não criaria nada que fosse inútil. E os prazeres, eles vêm justamente como um bônus, né? Eles vêm para nos dar um momento de relaxamento, de tranquilidade, de alegria, de revigorar as nossas energias, para que nós possamos caminhar, né, construir a nossa caminhada de erros e tropeços com mais vigor.
E a luxúria é quando o prazer acaba virando uma necessidade. Quando nós não conseguimos mais viver sem aquilo que seria, na verdade, um gás a mais para nós construirmos a nossa caminhada. Que acabam acarretando em desalinhos com a conduta saudável e a moral verdadeira, que me diz Calvin. Hoje, muito em função do corpo físico que as nossas experiências se apresentam, que é o corpo que nós usamos hoje, nós temos a sexualidade, né? Muito em desregramento, em desalinho, por ser, por muito tempo, um assunto não conversado, né? Um assunto não trabalhado, né? E hoje pecamos pela falta disso, pelo desregramento. Novamente, Calvin nos traz que esse melhoramento dessas imperfeições que temos, desses desequilíbrios, de nos deixarmos conduzir pelos prazeres do corpo, vem do autoconhecimento, educando emoções e sentimentos. Se harmonizar com essas energias latentes, co-criadoras que existem dentro de nós. Desenvolver ainda mais os prazeres da alma, termos contato com a natureza, com a espiritualidade, com as obras de Deus, né? Onde nós começamos a ficar mais sensíveis a essa impressão do divino. E assim vamos construindo os prazeres da alma e não deixando que os prazeres do corpo tomem tanta voz, né? E aí trazemos o exemplo da mulher adúltera. E assim nós vamos nessa caminhada de construção, nos elevando, trabalhando esses sentimentos de sublimação e nos educando, assim como Cristo nos instruiu. De fato, o capítulo que fala da luxúria é um dos mais profundos da obra, e é muito bom ouvir um jovem falar sobre este tema e com tanta profundidade, com tanto estudo, porque é muito importante para nós esse equilíbrio, de não nos perdermos pelo desequilíbrio sexual, de não nos perdermos na luxúria, de nos equilibrarmos nessa busca do exercício da nossa sexualidade, na busca do prazer saudável para as nossas existências. Para concluir, eu trago uma última passagem de Jesus que diz assim: os fariseus, para tentá-lo, perguntaram: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Amarás a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Vencer a nossa soberba. Saber que fomos criados por um ser único, iluminado, onipotente, um ser que sempre existiu de todos os tempos, que nós ainda não compreendemos. Então, isso quebra a nossa soberba, e fomos criados por ele, todos iguais. E mesmo assim, quando nós reencarnamos, nós esquecemos um pouco da nossa essência espiritual e começamos a nos sentir melhores uns do que os outros. E a par disso, começamos a nos sentir no direito de nos maltratar. E nos tornamos, então, egoístas. Aqui vem a soberba, então essa prepotência humana de se achar maior, de se achar superior, de se achar inatingível, de se achar no direito de magoar, de ofender, de pisotear, tudo para se sentir bem. E o egoísmo, que é então querer o bem apenas para mim, olhar apenas para as minhas necessidades. Calvin nos alerta que o egoísta, ele vive no exclusivismo dos próprios desejos e não experimenta a alegria de servir. Então, quando nós amamos a Deus, nós aceitamos a descendência de Deus, nos diz Calvin. Nós aceitamos que nós somos filhos dele. E se nós aceitamos que somos filhos de Deus, nós temos que aceitar que somos espíritos eternos, que somos espíritos que estamos aqui passando uma jornada reeducativa, porque muito já falhamos, muito já nos equivocamos. E para reconhecer os nossos erros, nós temos que quebrar o nosso orgulho, a nossa soberba e saber que nós somos todos iguais. E sabendo que somos todos iguais, nós temos, então,
que finalmente nos amarmos. Nós temos que amar a todos aqueles que nos rodeiam. Eu não posso amar apenas o Iraci, o Andril, as meninas, as minhas filhas. Eu tenho que amar aqueles que me feriram. E aí a situação fica mais difícil, porque como amar aquele que me feriu? Desejando bem a ele em qualquer situação e tentando, de alguma forma, vencer a minha antipatia, reconhecendo que aquele que me fere, que aquele que pensa diferente, que aquele que me ataca também é meu irmão, também é um espírito igual a mim. Então, somos todos iguais, somos todos filhos de Deus, somos todos espíritos e temos que aprender a nos amar. Enquanto não aprendermos, nós vamos reencarnando. E, às vezes, repetindo vida após vida as mesmas faltas. Levamos séculos e séculos para romper com as nossas algemas. Nós estamos quase nos aproximando do final. Tenho boa noite ali da Ilane, boa noite, Ilane, tio Adilar, querido, boa noite para vocês, tia Leni, Antônia, Rodrigues Unati, todos vocês que nos assistem, mas que não se manifestaram, obrigada pela presença. Eu vou passar para o Iraci fazer as suas conclusões finais. Também obrigado por nos ouvir e a paciência para conosco nessa noite de hoje. Por certo, os ensinamentos de Jesus trazem tudo aquilo que necessitamos justamente para compreendermos o mundo em que vivemos. Os seus exemplos de vida, os exemplos de como devemos conduzir o nosso bem proceder neste mundo. Esta obra, As Algemas Emocionais da Alma, que estamos estudando, é um complemento à interpretação desse Evangelho de Jesus. Não tem nada de diferente, que justamente nos mostra como devemos olhar para dentro, para nós mesmos, para podermos, por esse processo de autoanálise, reconhecer em nós quais são as algemas que ainda estão nos mantendo amarrados neste mundo. Como exemplo, as que citamos hoje na nossa fala, a ignorância, que é o grande mal da humanidade. E a gente vence a ignorância buscando conhecimento, a sabedoria, a boa convivência para com o próximo. A descrença, que é a mãe do materialismo. O materialista é aquele que não tem crença, não crê em Deus, não crê na vida futura, né? Então, que a gente use o antídoto da descrença pela fé e pela crença em Deus, pela crença em Jesus, pela crença na vida, pela fé em nós mesmos e nas nossas forças capazes de superar as dificuldades. Vencendo a ansiedade, a algema da ansiedade, pela paciência, pela calma. E a da culpa que falamos, agindo bem para que possamos chegar ao fim de cada dia e colocar a nossa cabeça no travesseiro com a consciência tranquila. Uma grande paz a todos e que Jesus esteja nos corações de todos vocês e vocês nos deles e nos nossos. Obrigado. Andril, querido, tuas conclusões finais? Então, nós conseguimos ver, né, que nem o Iraci nos trouxe já, que as algemas, elas são um complemento, né, de todos aqueles ensinamentos que Jesus já nos trouxe. Analisando o livro dos Espíritos, nos diz que fora da lei de Deus, nós encontramos só a infelicidade, né? A felicidade nós só encontramos quando estamos em consonância com a lei de Deus. E aí Kardec nos traz didaticamente todas as leis, né, que são possíveis compreendermos nesse momento. Depois ele pega essa terceira parte e esmiuça trazendo o Evangelho segundo o Espiritismo, que é os ensinamentos de Jesus, que não deixa de sermos um roteiro de bem viver, porque, como diz o Livro dos Espíritos, Jesus foi o maior exemplo de perfeição moral.
a sua caminhada, não teve rusgas, né? Sempre soube colocar as leis de Deus acima das suas próprias vontades. Empregou a lei de amor, de irmandade, de fraternidade, aonde esteve, com quem esteve. A sua mensagem, quando analisada, que nem nos traz o Evangelho, ela é atemporal. Ela se faz acima de todos os tempos, de todas as crenças, de todas as impressões temporais, seja a política, seja o que for que vive na nossa atualidade. Então, que possamos, né, nos apegar a esses ensinamentos, que nos ajudam no nosso aprimoramento de educação, de autoconhecimento, de aprimoramento moral, para juntos irmos construindo esse caminhar de quebrar essas algemas que nos aprisionam, né? E assim encontrar a verdadeira felicidade do reino dos céus que nos espera, tendo essa visão, né, de um mundo de amor, de irmandade, e que possamos ter sempre os nossos pensamentos elevados para, em consonância com ele, né, termos também esse braço de Jesus a trabalhar com a nossa humanidade como irmãos que somos. Muito bem, obrigada, Iraci, obrigada, Andril, obrigada ao Calf, né, com as nossas algemas, vamos colocar aqui a capa. Como nos diz o Calf, não temos a pretensão de esgotar todas as dificuldades das nossas almas, tampouco trazer todos os esclarecimentos necessários, mas colaboramos de alguma forma. Me lembrei agora que há 2 anos atrás, na Feira do Livro, lá no centro, nós reencontrávamos nesta vida um gurizinho, né? Era assim, com o livrinho debaixo do braço para que eu autografasse. Um reencontro de almas, né? Que já convivem há muitos séculos. O Andril é um filhinho do coração. Obrigada pela tua presença, obrigada por aceitar este desafio de estar aqui conosco e pelo estudo da obra que tens feito, pela admiração pelo Calf, que muito me alegra, mas que nós possamos cada vez mais trabalhar juntos e levarmos a mensagem do Cristo. Obrigada a todos aqueles que estão conosco, Elizabeth também tinha um recadinho ali, que todos sejam sempre muito bem-vindos e que nós possamos levar a nossa mensagem de alguma forma, levar a mensagem desta obra, mas principalmente levarmos a mensagem do Cristo, que se faz tão necessária para todas as almas. Uma boa noite a todos aqueles que nos ouvem, que uma imensa, muito obrigada, boa noite.